Bom, pessoal, então desejo uma boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos aí ao nosso programa webinar Economia PUC-PR Não Para. Hoje eu tenho a satisfação de receber o Gustavo, que é, né, um professor da mais alta qualidade, um dos maiores pesquisadores da história econômica brasileira, e que né, vai falar hoje para a gente o que ele encontrou dentro dessas suas pesquisas e outras áreas que ele andou consultando para poder falar aí da gripe espanhola no estado de São Paulo. Então, Gustavo, é um prazer receber você aqui. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu passo a palavra para você. Fique à vontade. A gente tem aí meia hora, 40 minutos para uma exposição, para a gente guardar aí um tempinho para perguntas, tá bom? Muito obrigado. Legal. Então, eu que agradeço, né? Começo agradecendo você, né, Lucas, o convite, né? Você e ao Departamento de Economia, né, da PUC Paraná, instituição importante, né? Como o Lucas falou, eu fui durante alguns anos, né, 5 anos e meio, quase 6 anos, professor no Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, aí em Curitiba, né? Então conheço, tinha, né, alguns colegas, inclusive na PUC, a gente acabava, né, e às vezes em banca, essas coisas, participando, né, junto. Então sei da importância do centro, da universidade, da importância da PUC, né, para o curitibano. Então é uma honra realmente, e assim, mesmo que a distância, né, poder rever o Lucas e, de alguma maneira, retomar esses laços aí com a capital do Paraná, que é uma cidade que foi tão importante na minha vida, e não só da minha, como propriamente da minha família, e profissionalmente é o meu início aí na carreira acadêmica. Então, muito obrigado, e que, claro, né, já deixo aberto de antemão, sempre que precisar, estamos aí à ordem. Então, o convite do Lucas, né, ele partiu de uma fala que eu fiz originalmente para os alunos aqui, né, da onde eu leciono atualmente, que é o Departamento de Economia da Universidade Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba, né, e eles haviam pedido, né, no início aí da interrupção das aulas, né, uma fala no sentido de tentar buscar as origens da gripe espanhola e se tinha alguma implicação econômica, algum resultado econômico que pudesse, né, alguma evidência econômica que pudesse ser trazida. Então, há alguns meses eu fiz uma live lá que eu expus o tema, acho que o Lucas acabou acompanhando, e aí surgiu o convite de alguma maneira, tentar repetir, né, essa fala, e é o que eu vou fazer hoje, mas eu vou um pouquinho além, até por ter encontrado alguns trabalhos, né, um trabalho em especial sobre, né, a gripe espanhola em Curitiba. Eu faço menção lá mais para o final sobre como que se deu, né, o contágio na cidade de Curitiba, algumas números sobre óbitos, né, e acabo mencionando e tratando um pouco. Então, eu vou apresentar nessa fala, né, buscando primeiro as origens, depois enumerando aí os óbitos, né, isso mostrando dados a nível mundial, como que se deu a entrada, né, da gripe espanhola no Brasil. O caso de São Paulo, e eu já explico por quê, não é apenas porque atualmente eu resido aqui, não é, mas é porque o estado de São Paulo tem uma estatística boa sobre a difusão dos óbitos no período, né, que envolve não apenas a capital, mas muitas cidades do interior, né. A Diretoria de Saúde do estado de São Paulo, né, na época o diretor-geral era o Arthur Neiva. Ele elaborou um boletim exclusivo sobre a gripe. Então, você tem uma estatística boa que ajuda, né, a entender, a compreender como foi a difusão da gripe no estado de São Paulo. Então, por isso que eu menciono, e tem alguns dados importantes, e que até para o caso, por exemplo, do Paraná, e aí não sou eu, os pesquisadores, né, a professora Liana Bertucci, da Federal do Paraná, a Linete, né, Rodrigues, que tem analisado recentemente, está fazendo uma tese, né, que eu coloco lá nas referências bibliográficas sobre, né, a gripe espanhola. Elas mencionam que várias cidades do interior não reportaram as mortes sobre a gripe espanhola, né, naquele período, para a elaboração desses boletins, no caso do Paraná. Então, fica um pouco difícil. No caso de São Paulo, você tem mais resultados, e aí é por isso que esses dados aparecem para o estado de São Paulo e não para o estado do Paraná. E, por fim, alguns papers, né, que de maneira direta ou indireta, trataram de variáveis econômicas para o período 1918-1919. Eu trago umas 3 tabelas, 2 gráficos e uma tabela para pensar
alguns efeitos econômicos da gripe. E assim, de antemão, se eu tiver, eu já queria fazer uma escusa aqui, pedir uma escusa de que se eu falar qualquer bobagem aqui, né, do ponto de vista da medicina, eu não sou especialista, né, na área e tento me eximir aí de qualquer coisa errada que eu fale. A minha formação, né, mestrado, doutorado em economia na Unicamp, graduação em história na Unesp, então não tenho as ciências médicas como core da minha formação. A gente faz aqui, né, um esforço, um exercício de buscar o que os outros compilaram, elaboraram e trazer para pensar um pouco sobre um problema que afetou há 100 anos e que afeta a realidade nossa hoje. Então, ao falar da gripe, né, da influenza, assim, se tem uma similaridade, inclusive alguns papers, né, não só em revistas nacionais, como a História e Ciência Manguinhos, né, que é lá da Fiocruz, que é uma revista importante, mas outras publicações, eles têm traçado um paralelo, né, entre a gripe espanhola e, por exemplo, a H1N1 e agora a Covid, né, em virtude do vírus, né, da gripe ser, a cepa ser a mesma, né, então, busca-se, né, e a gente vai ver até pela profilaxia, pelos cuidados que você teve, né, pelas práticas, que há uma semelhança muito grande, né, então, é disso que vem essa comparação entre a realidade da gripe em 1918 no mundo e a de outras pandemias, como a H1N1 em 2009, a MERS, né, que é a gripe do Oriente em 2012, e a Covid-19. A origem, aí é um ponto tanto quanto incerto, né? Há umas 3 teorias aí sobre o surgimento, né, da gripe espanhola no mundo, né? E alguns suscitam que seria, né, a origem seria na China, mas não tem muita certeza, não há muita certeza entre os pesquisadores. Uma hipótese importante que foi sustentada durante muito tempo, que até hoje é relevante, é de que teria surgido no Kansas, né, nos Estados Unidos, e uma que foi trazida há uns 10 anos, né, inclusive tem esse paper que eu cito aqui embaixo, numa revista importante, que é a Vaccine, é de que teria surgido num campo, né, um acampamento militar no sul da França, em Étaples, na França, que era um acampamento originalmente organizado pelo exército britânico, e nesse acampamento você teria lá a prática, né, de a existência de várias aves, que inclusive eram usadas, né, para alimentação, e a partir das aves teria sofrido uma mutação, se alojado em porcos, e os relatos de médicos sobre uma gripe muito forte, que dizimava muita gente, isso ainda em 1917, e que teria se espalhado, né, entre as tropas ali no final de 1917 na França, e através do transporte, né, dessas tropas, da circulação das tropas na Europa, se disseminado pela Europa, Estados Unidos e ao redor do mundo. Inclusive, a chegada no Brasil teria a ver com a decorrência da guerra. Então, essa é uma versão talvez a mais recente e que, de alguma maneira, assim, tem se trabalhado mais, né? Então, mas certeza não existe, né, nesse ponto. O porquê de espanhola, né, aí ela está vinculado a um papel que a Espanha adotou durante a Primeira Guerra, que era a Espanha adotou uma neutralidade, né, na guerra, com boa parte da América Latina, né, o Brasil não, o Brasil assumiu em 1917 o lado dos aliados, né, isso dá um grau de liberdade para a imprensa espanhola poder tratar dessa epidemia, dessa gripe forte que dizimava muita gente sem assustar suas tropas, afinal as tropas espanholas não estavam envolvidas no conflito. De outra parte, aí os artigos vão mostrar que algumas instituições acadêmicas, inclusive da Inglaterra, não quiseram, né, divulgar a notícia da gripe para não assustar as tropas envolvidas no conflito. Então, a Espanha não tinha isso, e aí começou a aparecer, pipocar notícias da gripe na imprensa espanhola. E a partir disso, se associou a ideia de que a gripe era uma gripe, porque relatada na Espanha, uma gripe espanhola, mas a origem, como a gente viu, não necessariamente tem a Espanha como epicentro. Tem a França, Estados Unidos, até a China. Matou muita gente, então há uma dúvida muito grande, né? Uma parte dos papers vão falar de 20 milhões, atualmente, algumas publicações têm dito entre 50 e 100 milhões de mortes. A certeza que a gente tem é que a gripe espanhola matou mais do que a própria Primeira Guerra. Isso somando a morte de civis e de militares, somados daria em torno de 14 milhões. Então,
ela matou muito, inclusive tem a mortandade vinculada aos efeitos da guerra, né? Quer dizer, a escassez de alimentos, as dificuldades colocadas às populações europeias e outras partes do mundo. Isso fragilizou do ponto de vista da saúde as pessoas e tornou elas mais suscetíveis à gripe. Mas o fato é que a gripe espanhola é imputada um número de mortes maior e muito maior do que propriamente ao conflito. Mais ou menos um quarto da população mundial foi infectada e tinha uma mortalidade muito alta, né? Então, ela chegava a matar 20% dos infectados. Isso, quando eu levantei lá da Covid, dava uns 7%, mas acho que esse dado está errado, está equivocado. Isso deve ter ficado da apresentação prévia que eu fiz. Então, precisaria atualizar isso. Uma estimativa de mortes por países, né? Então, a Índia teria morrido 12 milhões de pessoas. Estados Unidos, né, mais de 500 mil. O Brasil, em torno de 35 mil pessoas. Então, como eu falei, tá, do ponto de vista da escassez e da dificuldade de informações para o período, né? Então, alguns boletins chegaram, outros não. Pode ter morrido muito mais gente. Se hoje a gente debate que há uma certa subnotificação, você imagina naquele período como funcionava. Alguns contrastes em relação ao que é hoje, né, a Covid-19, né, e o que era a influenza espanhola naquele período. Hoje se debate muito que, né, e aí é visto que, notadamente, a Covid ela ataca mais, debilita e mata mais pessoas, de uma faixa etária mais elevada. Naquele período, não. Notadamente, morriam pessoas adultos, jovens, 20 a 40 anos. Municípios, né, localidades em que havia relato de crianças, muitas crianças mortas. Então, afetou uma leva populacional no Brasil e em outros países de pessoas em plena idade de trabalho, e isso, né, gerava um mal, famílias, né, que perdiam ali o seu esteio, perdiam, né, o chefe de família, e era muito comum, e isso gerou um pânico enorme na população em cidades como Rio de Janeiro, mesmo São Paulo. Não havia, né, como não há até hoje, uma cura para, né, a influenza, né? Só para ter uma noção aqui, o agente causador ele foi detectado só em 1933. Você tinha uma dificuldade do ponto de vista da pesquisa, os telescópios, o microscópio e os outros materiais para pesquisa, eles eram um pouco desenvolvidos à época, né? Você achava que era um bacilo que era gerador, mas depois você vê que não. Então, ela é também o resultado, né, do grau de evolução da medicina até então. E se achava que havia sido muito elevado, porque ao final do 19 estava caindo a taxa de mortalidade na Europa e em outros países, mas a influenza ela mostrou que, na realidade, a humanidade ainda era muito frágil. Então, do ponto de vista da pesquisa, você não conseguia dar respostas claras. A população acabava se apegando ao que as autoridades acabavam dizendo que podia, né, amenizar ou eventualmente curar. Então, aspirina, quinino, que o quinino é interessante, porque o quinino era o tratamento prévio da malária, que foi substituído depois de algum tempo pela cloroquina e pela hidroxicloroquina. Então, era receitado à época, né? E houve relatos grandes de o quê? De overdoses, né, de aspirina, então doses muito grandes, e mortes, né, de pessoas em virtude do consumo excessivo de aspirina. De quinino não vi, mas de aspirina era mais comum. Então, remédio não havia de maneira clara, mas havia também charlatães e pessoas que diziam, tem o remédio para cura. A tal da gripina, que foi vendida no Brasil, mas não curava, não era cura. Mas o que se tinha relato de que era profilático, que utilizado naquele período, é o que se tem hoje. Isolamento, máscara, fechamento de fábricas, de comércio, evitar aglomerações, lockdown. Isso foi usado lá e 100 anos depois é o que primariamente foi usado, né, em vários países. Então, só para um relato aqui do David Killingrey, que ele está no livro, né, que tratou da gripe espanhola, aqui, é um livro de 2009, ele dizia que ele diz, né, que o período de incubação é muito curto e que as pessoas, né, adoeciam, iam para a cama, morriam em poucos dias, né? Então, isso é diferente um pouco daquela Covid, né, que é uma convalescença até um tempo um pouco maior, né? Os sintomas seriam cefaleias violentas, dores no corpo, e o que levava a término, ao óbito, era uma pneumonia, né, muito forte. Então, isso, de alguma maneira, até é semelhante ao que você tem hoje em dia.
Então, só uma imagem aí, né? Os torcedores no estádio, se eu não tiver equivocado, isso é beisebol, na Geórgia, né, nos Estados Unidos, usando máscaras. Isso aqui, essa foto é engraçada porque ela foi dita, se procurar na internet, alguns vão dizer que ela seria no estádio do Fluminense, no Brasil, mas aí uma agência verificadora viu que na realidade foi nos Estados Unidos, essa foto de 1918. Mas isso aqui ilustrativo é uma foto. Há várias fotos na internet de enfermeiros, de policiais, de pessoas nos Estados Unidos e outras partes do mundo que, para o seu cotidiano, passaram a utilizar máscaras à semelhança do que você tem hoje em dia. Como foi a chegada ao Brasil? Aí é muito engraçado, tem algumas ilustrações aí para mostrar, para contar como é que funciona. Essa onda inicial, então, final de 1917, na Europa, 3 ondas, início de 1918, metade, uma no final, não, e outra, né, nos primeiros meses de 1919. Você tem uma coisa a pontuar aqui, né, só para pensar, não se sabe muito bem até hoje por que a gripe espanhola ela teve uma onda de um ano e meio, 2, em 1920 você já não tem notícias dela. Então, não se sabe muito bem, há 2 hipóteses, né, de que tivesse, talvez, as populações alcançado uma imunidade de rebanho, ou o vírus tenha sofrido uma mutação e se transformado numa cepa menos maligna, que não mata tanto o hospedeiro. Então, isso são 2 hipóteses levantadas, não se sabe ao certo, mas é uma esperança de que, né, talvez a Covid possa também adquirir esse caráter, uma mutação, e se torne uma modalidade mais branda de uma gripe. Essa é a esperança, né? Então, essa coisa branda, ela era tratada, inclusive, pela imprensa, né? Enquanto se havia relatos na Europa, Estados Unidos, sobre a gripe e a mortandade, aqui, como não tinha chegado ainda, vai chegar em setembro de 1918, os relatos de autoridades e da imprensa eram o caráter benigno da gripe, tratando, inclusive, como gripezinha, em alguns artigos do período. E de que talvez o clima tropical fosse abrandar, né, o número de óbitos no Brasil, a semelhança do que alguns propalaram em relação à doença na atualidade. Ela vai chegar em 14 de setembro, né, no Rio de Janeiro, que era o principal, rivalizava com Santos, né, os 2 principais portos do Brasil naquele período. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né, até então. E tem uma embarcação vindo da Inglaterra, que teria passado antes no Recife, Salvador, e que aportou em 14 de setembro. Outro relato vinha da missão médica brasileira no Senegal, que teria se deparado, né, e vários médicos brasileiros teriam morrido. Então, essas 2 fontes, na volta, ela também teria trazido, né, o vírus da gripe espanhola. Essas 2 fontes mostram que, como eu falei, metade de setembro o vírus chegou ao Brasil. E aí, na cidade do Rio de Janeiro, um caos foi gerado rapidamente. 15 mil mortes, entre 13 de outubro a 15 de novembro, uma situação calamitosa, como a gente vai ver, né, corpos expostos na rua. Eu coloco o número total de mortes do Brasil, 35 mil, então só na capital, né, naquele período, né, morreu metade, pouco menos da metade. São Paulo morreu 5.200, como a gente vai ver. Um relato de é interessante, o Nelson Antônio Freire, ele aparece nesse artigo, né, revisitando a espanhola, gripe pandêmica de 1918, né, ele presenciou, né, ele é um cara, esse relato foi em 1990, ele presenciou a gripe espanhola, foi uma coisa pavorosa, né, eu vou citar as partes negras, não tinha na cidade rua em que pelo menos em uma casa uma família inteira fenecera. Pior de tudo que estava morrendo gente, o governo dizia nas ruas e nas folhas que a gripe era benigna. 500 óbitos, a gripe era benigna. E o que era comum era começar a ter corpos jogados no meio da rua. Familiares que morriam e que não eram nem enterrados. Corpos escorados em muros das casas, para que lixeiros e policiais recolhessem esses corpos e dessem um fim a eles. Então, essa foi a realidade da principal cidade do Brasil naquele período. Desculpa, perdão. O resultado foi que as autoridades no Rio de Janeiro, na capital, e aí você teve, não havia, como não houve, né, não há atualmente no Brasil, não houve uma coordenação central das ações contra a gripe espanhola.
Até porque ela não atingiu todas as partes ao mesmo tempo, né? E naquele período menos ainda, porque a difusão, né, o transporte interno no Brasil era muito menos desenvolvido. Então, ela foi chegando, relato de casos da gripe espanhola durante todo o ano de 1919 em alguns lugares, enquanto ela tinha terminado em outros. No caso da capital, a cidade paralisou. As próprias pessoas foram adotando o isolamento naquele período, dado que houve, né, uma contestação grande sobre a ação, né, das autoridades brasileiras. Naquela época era o Carlos Seidel, que era o diretor-geral de saúde na capital, que era o Rio de Janeiro. Então, uma coisa interessante, né, que se hoje é a China que é tratada como a grande vilã, naquele período foi a Alemanha. A Alemanha era tida como a criadora da gripe espanhola. Tratada, e aqui eu estou uma citação de uma revista no Brasil, a revista Careta, eram duas revistas importantes, Careta e a Fonfon. Dizia que a Alemanha tinha engarrafado e espalhado a gripe por submarinos para várias partes do mundo. E o Brasil seria uma vítima, né? Isso incitava que o Brasil deveria atacar a Alemanha e que os alemães eram os grandes vilões, né? Semelhante ao papel que a China, né, assumiu na visão de alguns na realidade atual. Então, aqui só uma ilustração, né, o que seria o submarino, o bacilo marino, né? Que é uma ilustração aqui da revista Careta. Então, mais um aliado para os impérios centrais, lembrando que a Alemanha era líder dos impérios centrais, né, na Primeira Guerra Mundial, né? E aqui, né, uma ilustração da revista Fonfon, que eu falei que era outra revista importante do período, e aí é um cidadão aqui no lado direito, né, perguntando, né, se não tinha algo contra a gripe, né? Aí o doutor indica para ele, claro que tem, aí é excelente, não leia jornais. Então, isso é o que se tinha à época, né, e como discurso, né, para não encarar o problema de fato. Então, nesse ponto, você teve um caos social muito grande, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. Mas São Paulo também não foi pequeno problema, né? Em São Paulo, e aí a gripe ela se envolve, ela se insere no cenário de um período já complicado, né, no estado de São Paulo. A Primeira Guerra Mundial, que gerou, né, no caso do Brasil, uma desvalorização do câmbio muito forte, uma fuga de capitais, uma queda nas receitas do café e da borracha também. Então, encareceu muito o custo, e boa parte da cesta de alimentação brasileira era de gêneros importados, o trigo talvez fosse o principal deles. Então, já tinha inflação, a greve geral, que é decorrência da inflação, os funcionários das fábricas pedindo aumento de salário, diminuição de jornada. A jornada de trabalho rotineira no Brasil naquele período eram 16 horas. Então, a geada em São Paulo, na capital paulista, chegou a fazer menos 3 graus em julho de 1918. Essa geada matou boa parte dos cafezais de São Paulo, do interior, né, do estado de São Paulo, e a gripe que chegou em outubro de 1918 através do Porto de Santos. A notícia de que ela chegou, e aí envolve embarcações, mas também uma coisa interessante, que um time de futebol do Rio de Janeiro, de estudantes, se não estiver enganado, teria vindo para a capital e infectados, trazido, né, a doença, e a doença começou no hotel e aí se espalhado depois. Então, o fato é que ela veio através, né, de viagens do Rio de Janeiro, como no caso do Paraná vai ser algo semelhante, viajantes do Rio de Janeiro e trazendo, né, a doença. Então, vai ter, né, uma mortandade importante, né? Naquela época o estado de São Paulo tinha 4 milhões de habitantes e 200 cidades. O primeiro óbito pela gripe espanhola em São Paulo, né, vai ser em outubro de 1918. Você tinha vários municípios do interior, né, com relatos, né, a maioria deles com relatos, né, da gripe, como você tem hoje. Acho que só tinha 2 cidades no estado de São Paulo até a semana passada que não tinham relatos da gripe espanhola. Da Covid-19, perdão. Isso tem a ver, no caso do estado de São Paulo, com uma integração grande que havia do ponto de vista do transporte pelas ferrovias, né? Você era capaz de São Paulo de boa parte dos rincões paulistas até o Porto de Santos, através dos trilhos ferroviários. Isso, ao passo que ajudou muita gente, por exemplo, os imigrantes a adentrarem as fazendas do interior, também ajudou a espalhar a doença naquele período. E, caracteristicamente, aconteceu o que aconteceu em outras partes, né? A mortandade grande entre pessoas, vamos dizer, jovens, né? 20, 30 anos, e algumas localidades, como eu falei, mortandade de crianças também, diferente do que é na atualidade. No caso da capital, um caos social muito grande, como eu falei, assim como no Rio de Janeiro,
Então, 5.331 mortes. Atualmente, na capital paulista, eu acho que tem umas 28 mil, se eu não estiver enganado agora, ou no estado de São Paulo, como agora me foge. O que é esses 5.331 mil mortes na capital? É 1% da população, que seria hoje o equivalente a 120 mil, em torno de 120 mil pessoas morrendo só na cidade de São Paulo. Então, não morreu pouca gente, morreu muita gente para o período. Aí você teve, né, quase 117 mil casos notificados, fábricas fechadas, ruas vazias, isolamento, como, né, você teve há pouco tempo, né, agora dá para dizer que tem mais. Cemitérios abrindo valas, e aconteceu naquele período, o número de coveiros contratados muito grande, as pessoas tentando se valer de receitas caseiras como alho, folha de eucalipto, limão, cachaça, curandeiros, ninguém sabia muito bem, se isolando socialmente, e aí mudando os hábitos, né, inclusive familiares, mas nada dava muito resultado, né? Então, você teve uma disseminação da doença da capital para o interior, em algum caso, o número de mortes em algumas cidades, né? Só para a gente ter uma noção. Então, em Santos morreu quase 1% da população, Campinas, Ribeirão, um pouco menos. Mas se você confronta esses números com o que tem de mortes hoje em dia nessas cidades, o número atual é muito menor. Em Santos, na capital paulista, em outras partes. Então, a gripe espanhola ela foi mais curta, mas mais devastadora. E aí a gente vê como é que foi em Curitiba, né? No caso de Curitiba, a chegada da doença, ela também está vinculada, né, à questão não tanto de Curitiba, né, mas no Paraná, perdão, ela está vinculada à questão da navegação de cabotagem, né, a navegação na costa e vindo, né, pessoas do Rio de Janeiro. Aqui se diz que houve um casamento em Paranaguá e que vieram pessoas de fora e também pessoas da localidade, e que alguns contaminados de fora contaminaram a localidade, e a doença se espalhou pelo litoral paranaense, não só em Paranaguá, como em Morretes, Santonina. E vários médicos, inclusive, teriam morrido. Então, de Paranaguá, ali se tentou, de alguma maneira, conter a doença, e passou a ter, por exemplo, uma fiscalização sobre embarcações, pessoas fazendo, né, um período de reclusão ali durante 5 dias, né, levado para a Ilha das Cobras, mas não teve como evitar. Ela vai subir, né, a serra e chegar a Curitiba e outras cidades do interior. Então, em Curitiba, aí eu vou ler aqui alguns pontos, não vou, claro, né, o slide está um pouco cheio, mas a gente vai ver o principal aqui. Você tinha mais ou menos 73 mil pessoas, mas essa população não é só da cidade de Curitiba, envolve também o que seria hoje a região metropolitana, vamos colocar. Os números são menores, né? Então, se a gente pensar, assim, comparar Curitiba com a capital de São Paulo, a capital paulistana, Curitiba foi melhor sucedida. O combate à doença em Curitiba, ele teve resultados muito melhores. E a gente vai ver que tem que ver também com a maneira com que foi, né, as orientações passadas, né? Então, você tem ali que 45 mil pessoas, então vamos colocar ali, né, um pouco mais da metade foram infectados, mas o número de mortes, ele foi de 384 pessoas. Esse 0,84 é dos infectados, não dos habitantes total. No total, diferente do caso, né, da cidade de São Paulo, que 1% da população total morreu. E, sobretudo, né, o mês de novembro, né, que você teve, que até tem um livro interessante, né, do jornalista Valêncio Xavier, ele foi reeditado agora, se eu não estiver enganado, chama O Mês da Gripe, que ele vai tratar, né, de como se deu a disseminação da gripe espanhola na cidade de Curitiba, e esses dados estão originalmente lá no livro dele. Então, foi interessante porque houve uma campanha para divulgar práticas de saúde a serem adotadas pelas pessoas, não fazer aglomerações, evitar visitas, uma higienização dos ambientes, e ao final, uma colocação: homeopatia, espiritismo, ervas não curam gripe, como nenhuma outra moléstia infecciosa ou parasitária. Isso estava no jornal, acho que é o Diário da Tarde, se eu não estiver enganado, em Curitiba. O serviço sanitário à época, né, que tinha, né, o comando do Dr. Trajano Reis, ele implantou medidas importantes como a abertura de hospitais
hospitais de campanha, hospitais de isolamento, que se dizia à época. Também houve fechamento de clubes, cinemas, postos médicos foram abertos, né, postos médicos novos e abertos por 24 horas, aulas suspensas, né, e locais públicos fechados. A Universidade Federal do Paraná também teve essas atividades suspensas no período. E a partir de dezembro, e aí como eu falei, não se sabe ao certo por quê, mas o que você tem é que, ou porque houve uma mutação no vírus, ou porque talvez houve uma certa imunidade de rebanho, como eu falei, alguns analistas vão dizer nesse sentido, a gripe começou a ser abrandada e uma certa rotina pôde ser retomada em Curitiba, mas também um fenômeno conhecido no Rio de Janeiro e também na cidade de São Paulo. E a gente encaminhando aqui, né, eu sei que eu já tomei boa parte do tempo aqui, então a gente está vendo os últimos slides que vão tentar ver algumas evidências econômicas do que é possível. Como eu falei, se fosse para resumir, assim, no escopo da década de 1910, os efeitos da gripe espanhola, eles não foram tão notados. E aí tem muito a ver, como eu falei, com essa característica de ter sido um evento drástico, mas de curta duração. Então, do ponto de vista do produto no período, né, das atividades econômicas, não há um efeito tão pronunciado. Ele acaba sendo diluído durante a década. Então, isso aparece de alguma maneira. Se você buscar, por exemplo, o PIB do Brasil ele caiu 2% em 1918, mas não tem a ver só com a gripe. Tem a ver também com o momento final ali da Primeira Guerra, em que boa parte dos países estavam retomando a sua atividade econômica, mas ainda num cenário de protecionismo muito grande. Então, populações afligidas. Então, não é só a guerra que está envolvida aqui. Em 1919 tem uma recuperação muito forte. O PIB per capita brasileiro caiu um pouco também, mas como eu falei, não é só que ver com os efeitos da gripe. A produção têxtil, porque a produção têxtil, o setor têxtil é o principal setor industrial brasileiro no período. Também teve uma queda. Portanto, todos os indicadores econômicos apresentam uma queda, mas eu não posso, aqui seria desonesto, imputá-los todos à gripe espanhola. Tem mais coisa que estava acontecendo no período. A principal delas, no caso do Brasil, eu falei, teve geada em São Paulo, o café era a principal atividade econômica no período, tinha o fim da guerra, mas com as economias na Europa e nos Estados Unidos ainda não viés de alta, então isso também afetava. E a produção têxtil, como eu falei, uma proxy aqui para a gente analisar no caso de São Paulo, que também apresenta uma queda. É interessante, para fechar, 2 trabalhos aqui recentes. Esse trabalho de 2020, né, do Bureau, né, de Pesquisa Econômica dos Estados Unidos, do Sérgio Correia, do Stefan Luke e do Emil Werner, né, que ele vai fazer um corte para analisar 43 cidades nos Estados Unidos. Isso aqui tem PDF na internet, plenamente acessível, né? Mas eu vou deixar as referências aí. Para abordar, lembrando, são 43 cidades nos Estados Unidos, tem muito mais do que isso. Só de estados tem 50 nos Estados Unidos. Então, não é um corte que vai englobar tudo, mas é o que você tem estatística para aquele período. E ele vai analisar aonde foram feitas intervenções não farmacêuticas, que ele vai dizer isolamento, uso de máscara, fechamento de fábricas, do comércio. É disso que ele trata, basicamente esses métodos para combate que a gente tem, que não medicamentos, né, que são os mesmos utilizados hoje. Onde foi feito e onde se obteve um sucesso grande. O que ele queria entender, será que quem fez o isolamento mais forte e essas medidas mais drásticas teve um crescimento menor do emprego logo na sequência do pós-pandemia? Então é isso que eles estavam querendo mensurar. O resultado principal é que as localidades que tiveram essas medidas mais drásticas e tomadas de uma maneira mais célere tiveram uma recuperação do emprego mais rápida. E que aparece aqui, ó, no caso, nesse gráfico que está lá, acho que a página 8, 9 do artigo deles. As cidades em verde, aqui colocadas, né, elas foram cidades que, dado uma média de iniciativas, né, para contenção da gripe, como eu falei, tomadas como isolamento social, fechamento do comércio, fechamento de clubes, campanhas para uso de máscara. Essas cidades foram cidades que agiram mais rápido e que adotaram medidas mais drásticas do que a média nos Estados Unidos naquele período, dentre essas 43 cidades analisadas. As cidades em vermelho são as que tomaram medidas abaixo da média,
que isso mostra para a gente? Que essas localidades aqui, no eixo X, né, aqui embaixo, no horizontal, você tem a mortalidade, né, e no Y, aqui no vertical, você tem a retomada do emprego, né, o change in employment, ou seja, os pontos de emprego logo no pós-pandemia. As cidades em verde tiveram um sucesso maior e retomaram o emprego de uma maneira um pouco mais célere, e uma mortalidade que, se não foi tão pequena, mas foi menor do que aquelas cidades que tiveram menores iniciativas de combate e de isolamento social. Esse resultado, né, eles divulgam com todas as mediações necessárias, né, é importante pensar nisso, quer dizer, a economia naquele período menos integrada do que é hoje, as vinculações dos Estados Unidos menos fortes com a economia internacional do que são hoje. Então, os Estados Unidos eram uma economia mais fechada naquele período, então isso também conta. A população com uma faixa etária diferente, também isso envolve muito, é importante, né? Mas, o controle social que era mais fácil, de alguma maneira, ser feito naquela época, né? Pelas autoridades. Então, tudo isso, né? Assim, feito todas essas ressalvas, mas o resultado é que essas cidades em verde, que adotaram medidas restritivas mais robustas, tiveram resultados melhores na retomada do emprego do que cidades que adotaram medidas mais brandas de combate à pandemia, né, no caso, tanto lá quanto aqui. E, por fim, para o Brasil, eu tenho o resultado de um colega da Universidade Federal de Alfenas, o artigo que foi publicado, né, na Revista Brasileira de Economia, no ano passado, do Michel Marçom, e que analisa, né, a variação do investimento mensal na indústria no estado de São Paulo. Novamente, porque no estado de São Paulo você tem um levantamento importante, né, mensal, que é da Diretoria Geral de Estatística Econômica, que fazia, né, o registro das empresas. Todo mundo que alterava o capital da empresa, perdão, tinha que fazer um registro ali. E aí o Michel compilou essa estatística e tentou perceber quebras estruturais que teriam ocorrido na década de 1910. Esse grande vale que tem aqui em 1918 é justamente a gripe espanhola. O interessante, bom de se pensar, é que é uma recuperação aqui, né, a tão famosa recuperação em V, né? Ou seja, a retomada do investimento industrial foi muito robusta, no curto prazo de tempo, indicando que, e as medidas tomadas na capital paulista várias fábricas foram fechadas naquele período, né? Diferente que hoje, que boa parte das fábricas não foram. Naquele período, elas foram, e a retomada mostra que, assim, que pese a gravidade da pandemia, mas do ponto de vista da economia, você tem uma retomada robusta e, em 1919, o crescimento do emprego e do investimento, né, no estado de São Paulo já conseguiu, né, ser retomado, né, em bases até, inclusive, pré-guerra e a ponto de compensar a crise que se deu na pandemia. Eu acho que era isso. Como eu falei, não tem tantas estatísticas, isso acabei buscando essas que tem mais à mão, né, até indireto. O Michel nem quis fazer isso no paper dele, depois ele viu que dava certo para pensar sobre a gripe espanhola, mas é o que tem, está tudo sendo muito construído. Se para a atualidade já está complicado, para aquele período com menos informação é difícil, mas isso é o que eu consegui levantar e agradeço aí. Aqui são as referências, né, que eu utilizei e muito obrigado a todos. Beleza, Gustavo, né? Pontual como um relógio suíço. Muito obrigado pela apresentação.